má nutrição durante a gravidez pode potenciar o desenvolvimento de doenças cardíacas nos filhos. A conclusão é de um estudo feito por uma equipa de investigadores do Centro de Neurociências da Universidade de Coimbra e, de acordo com esta investigação, uma redução de 30% na qualidade do alimento fornecido às mães durante a gravidez produz alterações profundas nas funções cardíacas do bebê e da forma como estas produzem energia. E para nos falar acerca deste estudo, temos connosco o Paulo Oliveira, é investigador principal do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra e coordenador do Laboratório de Toxicologia Mitocondrial e Terapia Experimental, não me enganei. Boa tarde, Sr. Professor. Boa tarde. Três perguntas de uma assentada. O que é que são as mitocôndrias, qual a sua função e de que forma podem ser afetadas pela má alimentação durante a gravidez? Ora bem, então a resposta de uma assentada. As mitocôndrias são o organelo, portanto o constituinte que temos nas nossas células, em todas as células do nosso corpo, à exceção dos glóbulos vermelhos, e são as nossas pilhas, portanto são as responsáveis pela produção de energia que nós usamos no nosso dia-a-dia. Para além da produção de energia, tem outras funções muito importantes na célula, é como se fosse uma fábrica. Porquê que isto é importante? É que em muitas doenças humanas, ou na maioria, se não em todas, há uma forte componente de alterações na mitocôndria, ou seja, as mitocôndrias começam a não produzir tanta energia, começam a entrar num estado de deficiência metabólica. Então, basicamente, é como uma história do colhinho com aquelas pilhas, que vai chegar a uma altura em que deixa de bater os pratos. Qual é que é o problema nesta questão da alimentação? É que o que é que a mitocôndria faz, ou as mitocôndrias fazem nas células para produzir energia? Queimam, entre aspas, peço desculpa pelo termo, que não é muito científico, mas queimam muitos dos nutrientes que consumimos. Portanto, a qualidade e a quantidade do que comemos, assim afeta a qualidade das nossas mitocôndrias. Imagine isto, estamos a consumir uma dieta que é muito rica em gordura e muito rica em açúcares, quantidades de açúcares muito, muito, muito elevada. Nossas mitocôndrias vão acabar por ficar disfuncionais. A obesidade, por exemplo, leva a uma disfunção mitocondrial nos vários órgãos. Isto, portanto, qualquer estímulo externo que danifique ou que impeça a função da mitocôndria pode ter um efeito profundo na função daquele órgão. Isto é muito mais importante quando essa alteração, quando esse estímulo negativo acontece no útero ainda. Ok? E, portanto, aqui a relação que enfim, já se suspeitava que existisse essa relação entre a má nutrição das mães e depois estes problemas nos fetos, mas tornou-se claríssimo que isto de facto existe e isto pode ser importante para definir, enfim, uma alimentação ideal durante a gravidez. Não, a questão é o que é que nós chamamos de uma má nutrição, porque uma má nutrição pode ser consumir a mesma quantidade de alimentos, mas de alimentos que não sejam variados, alimentos que sejam, por exemplo, muito ricos em açúcares. Por exemplo, isto é uma má nutrição. O que o nosso estudo mostrou foi algo que não tem a ver com a qualidade, tem a ver com a quantidade. Isto é, neste modelo animal que nós utilizamos, em colaboração com a Universidade de Texas nos Estados Unidos, o que é que nós fizemos aqui? Nós restringimos a alimentação das mães 30%. Portanto, as mães alimentaram-se com 70% da quantidade de alimento normal. Isto não é uma grande variação, não é? Imaginemos o nosso prato cheio, vamos tirar 30% e comemos o resto todos os dias. Parece que não é muito, mas na prática teve um efeito muito grande na função da mitocôndria do coração daqueles fetos. E não estamos, e repito, não estamos a falar da má alimentação em termos de quantidade exagerada de açúcares, por exemplo, uma maior quantidade, porque às vezes aquele mito, eu tenho que comer por 2. Não é bem assim, não é? Certo. Aqui o que estamos a fazer é ao contrário, estamos a cortar um bocadinho às mães e estamos a causar uns danos, estamos a causar alterações profundas nas mitocôndrias do coração do feto, que pode explicar porque é que no mesmo modelo animal, anos mais tarde, aqueles fetos que depois vão nascer e vão tornar a descendência, né, os filhotes, têm muito maior incidência de problemas cardíacos e de outro tipo de problemas até a nível cerebral, por exemplo. E isto, porque isto é preocupante? Imaginemos numa gravidez num país subdesenvolvido, onde as mães não têm tanto acesso, não é, a quantidade de nutrientes que normalmente se devia comer durante a gravidez. Há este potencial para que os filhos e as filhas, e já lá vamos em relação ao sexo, fica aqui uma diferença, poderão ter problemas cardíacos.
Outra coisa é as adolescentes, não é? Porque uma adolescente grávida está a competir, a nutrição, os alimentos que ela come, o corpo da mãe, que está em crescimento, está a competir com as necessidades do próprio feto. Portanto, apesar da mãe poder eventualmente até comer a mesma quantidade de alimentos, o corpo dela está a retirar um alimento ao próprio feto, porque também está a crescer. Portanto, o que vai acontecer é que muitas vezes as crianças que nascem são crianças que até têm um tamanho mais pequeno, sofrem um bocado de restrição de crescimento in utero, não é? Uhum. E que agora o que nós podemos deste estudo, suportado por outros estudos, não com este grau de detalhe mecanístico, é que o problema que mais tarde, o problema que ocorre nele na mitocôndria do coração, pode levar a uma maior prevalência de doença cardíaca mais tarde na vida. Não quer dizer que todos os filhos e filhas que nascem de uma mãe que teve uma restrição nutricional que vão ter problemas cardíacos. Obviamente, isto aqui, há muita coisa que até lá pode acontecer, não é? Nós não estamos pré-programados para doença. Temos uma certa programação, mas não completa. Mas isto levanta um bocadinho um grau de preocupação que mostra que é preciso, se calhar, controlar com mais frequência alguns aspectos clínicos destes bebés, destas crianças, destes jovens adultos que nasceram com menos peso do que seria devido, tiveram uma restrição porque as mães ou comeram menos ou tiveram outro problema que fez com que a nutrição não fosse o acertado. E Paulo Oliveira, falamos aí de uma diferença em relação aos fetos masculinos e femininos. Há uma diferença, portanto isto é mais... Qual é a diferença então? Isto é um resultado que nós tivemos e que... eu não vou dizer que não estávamos à espera, mas foi um bocado surpreendente, que é o efeito desta restrição nutricional foi muito mais severa nos fetos machos do que nos fetos fêmeas. Uhum. Portanto, mais nos meninos do que nas meninas. E portanto não foi à partida surpreendente porquê? Porque, repara, há uma série de doenças que afetam mais os homens do que as mulheres. E após a menopausa, ou durante a menopausa e após a menopausa, essa diferença é um bocado esbatida. Isso pode explicar um bocadinho. E nós temos que ver a nossa vida, desde que estamos na barriga da nossa mãe até que morremos, é um contínuo. Portanto, tudo o que nós fazemos nesse contínuo, quer conscientemente, não é? Quando já temos consciência do que fazemos, quer inconscientemente quando estamos na barriga da mãe, quando estamos na fase de lactação, tudo o que acontece aí vai escrever as páginas do nosso envelhecimento e a nossa propensão para termos doenças ou não. O que isto quer dizer, basicamente, é o que a nossa mãe fez, vai escrever parte dessas páginas, em termos da alimentação dela. Ok? Ou seja, nós mais tarde podemos ter ou não mais doença, nesse caso cardíaca, por exemplo, já não parte muitas vezes do que nós fizemos enquanto adultos, não é? Porque se calhar temos mau estilo de vida, e ainda mais agora na pandemia, não é? Que tivemos muitas vezes em casa, sentados, a comer mal, mas tem muito a ver com o que a nossa mãe fez. E também sabemos que muitas vezes tem a ver com o que a nossa avó fez. O que este estudo fez foi mostrar qual é que era o grande participante, o grande mecanismo de alguns destes eventos, alguma desta pré-programação de uma possível maior incidência de doença cardíaca em crianças e jovens e adultos que nasceram de uma gravidez que foi, em termos nutricionais, que teve ali uma pequena limitação. E há alguma explicação para o facto do sexo masculino estar mais exposto às consequências que decorrem da subnutrição do que as meninas? Pois, isto é daquelas perguntas e essa pergunta também deve ser feita no contexto da doença no adulto, não é? O que é que separa o homem e a mulher? Porque é que as doenças são muito mais frequentes no homem do que na mulher? Claramente, em princípio, serão questões hormonais que até durante a própria gravidez, o feto também produz, poderão um bocadinho esbater estas diferenças e esta interação do estado nutricional no feto. Agora, há muita, isto não é tudo em ciência e na biologia, isto não é nada, não é uma estrada reta, não é? Há muitas curvas e nós não sabemos a história toda e vamos sabendo aos bocadinhos, mas de facto isto é mais uma peça do puzzle que pode explicar porque é que de facto os homens têm maior incidência de doença, incluindo também cardiovascular, do que, por exemplo, as mulheres, não é? Pode ter muito bem a ver com esta menor ou maior sensibilidade dos fetos masculinos às manipulações nutricionais. Eu só queria, antes da próxima pergunta, só queria também explicar aqui uma coisa. Este é um projeto de vários, de um trabalho maior, em que nós estudamos as manipulações nutricionais durante a gravidez. E há um projeto paralelo, em que é uma subnutrição, e nós fizemos uma sobrenutrição, que é o contrário.
E o efeito, neste caso não estamos no coração, estamos no fígado dos fetos, os efeitos foram muito semelhantes. Portanto, a sobrenutrição materna durante a gravidez teve um efeito a nível mitocondrial, neste caso no fígado, muito parecido com aquilo que encontramos no coração de mães que tiveram os tais 30% menos de nutrição. E Paulo Oliveira, estes resultados deste estudo, o que é que vão contribuir para exatamente o quê? O que é que vai resultar destas vossas conclusões? Pronto, uma questão que nós estamos agora, que nós queremos agora prolongar, haja financiamento para isso, é tentar perceber se nestes contextos nós conseguimos prevenir o aparecimento mais tarde de doença cardíaca, por exemplo, usando modelos animais, por exemplo, submetendo a descendência a atividade física, por exemplo. Isto poderia ser traduzido em que, quando soubéssemos que temos uma criança que é originária de uma gravidez com uma nutrição limitada, ou que tiveram restrição de crescimento in utero, o clínico pode dizer, ok, esta pessoa, esta criança, este jovem, este adulto, vai ter que ser vigiado mais vezes, a nível cardíaco, por exemplo, e aconselha-se que esta pessoa tenha uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, e que pratique exercício, se calhar, com mais frequência. Ou seja, para tentar apagarem, como eu disse, o escrito, entre aspas. Estas consequências, sim. Estas consequências, exatamente. Paulo Oliveira, agradeço-lhe ter estado connosco aqui na Rádio Observador, no nosso espaço de ciência. É investigador principal do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, é também o coordenador do Laboratório de Toxicologia Mitocondrial e Terapia Experimental, que chegou a esta conclusão, este trabalho alargado, um trabalho que estão a desenvolver desde 2009. É um trabalho muito, muito grande, aqui com várias variantes, mas de facto analisámos aqui o resultado do estudo mais recente, que revela que a má nutrição durante a gravidez pode potenciar o desenvolvimento de doenças cardíacas nos filhos. Voltaremos a falar de ciência na tarde em direto na segunda-feira. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.